Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 124, a partir do versículo 1. Livro de Salmos, capítulo 124, versículo 1. Um dos salmos do rei Davi. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então aqui Davi está falando que inimigos, adversários, eles se iraram contra Davi e também contra o povo de Israel, o povo de Deus. E este salmo, praticamente, é um testemunho o qual Davi está dando, contando, testemunhando, dizendo que se não fosse o Senhor falando claramente, aqueles homens, aqueles inimigos teriam engolido vivos ele e o povo de Israel. Lógico que esse engolido vivos é figura de linguagem. Isso, engolido vivos, significa que os inimigos teriam destruído, acabado com o povo de Israel, com o povo de Deus. E Davi aqui está dizendo que os adversários não engoliram vivos o povo de Israel, não acabaram com o povo de Deus, não prevaleceram com o povo do Senhor, porque Deus, o Senhor, estava ao lado do povo de Israel. Então, eles tiveram esse livramento, eles tiveram essa proteção, porque Deus estava do lado deles. E isso hoje é para nós. Porque entenda, o diabo, o inimigo, ele veio para roubar, para matar e destruir. E se Deus não estiver do nosso lado, o diabo vai nos engolir vivos, ou seja, ele vai acabar, destruir com as nossas vidas. Então, quando Deus está do lado da pessoa, podem fazer o que quiser contra esta pessoa, podem se levantar contra esta pessoa, mas não vão prevalecer, porque Deus está do lado desta pessoa, porque Deus está na vida dela, e Deus guarda, protege, livra ela de todo mal. Então, Davi aqui está confessando que a salvação foi de Deus, que a proteção foi de Deus, que se não fosse o Senhor, seria o fim dele e do povo de Israel. Agora entenda, quando que Deus estará do lado de uma pessoa? Obviamente, quando a pessoa ela se encontra do lado de Deus.
E quando que a pessoa está do lado de Deus? Quando a pessoa, sabe, ela obedece a palavra, os mandamentos, quando a pessoa ela procura se esquivar de todo mal, quando a pessoa ela ora, ela tem intimidade com Deus, quando ela realiza essas coisas, é que ela está do lado de Deus, e Deus estará do lado dela, e nada e ninguém vai poder contra esta pessoa, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, por esse motivo, devemos estar do lado de Deus, falando figuradamente, para que assim Deus ele venha estar do nosso lado. Continuando a leitura da palavra, versículo 4. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Essas águas aqui simbolizam os problemas, as adversidades que nós enfrentamos nas nossas vidas, as tribulações, as provações, enfim. E aqui, da mesma forma que Davi, o povo de Israel, eles foram guardados, foram protegidos por Deus contra os adversários, assim Deus também os guardou dessas águas impetuosas, ou seja, Deus deu vitória para eles em meio aos problemas. E da mesma forma, hoje, se Deus não estiver nas nossas vidas, nós vamos morrer afogados nos problemas, nas adversidades que se levantarem contra nós. Então, quando a pessoa ela busca a ter vida com Deus, a ter vida com o Senhor, ela vai passar pelo problema, lógico, óbvio, ela vai passar pela adversidade, as águas vão vir contra esta pessoa, mas ela não vai morrer afogada, ela não vai submergir, porque o Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Santo de Israel, está na vida dessa pessoa, ou seja, ela vai prevalecer, ela vai poder respirar, porque Deus está com ela no meio das águas, ou seja, no meio dos problemas, das adversidades. Continuando a leitura da palavra, versículo 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Então aqui o salmista Davi está dizendo que foi Deus que não deu o povo de Israel e ele como presa aos inimigos, ou seja, mais uma vez ele está confessando que aquela vitória, aquele livramento veio da parte de Deus. Não foi algo próprio, não foi na capacidade deles, porque se dependesse da capacidade deles, os inimigos teriam derrotado eles, ou seja, ele está engrandecendo o nome de Deus, ele está atribuindo as vitórias
vitórias, os livramentos ao Senhor. E é isso o que nós devemos fazer. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Reconhecer que não foi na nossa capacidade, não foi na força do nosso braço, mas o braço de Deus, o braço do Senhor, que esteve, que está ao nosso lado, e que foi o braço de Deus que nos deu e nos dará mais e mais vitórias. Continuando a leitura da palavra, versículo 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livre. A ideia que Davi ele quer passar é o seguinte, que assim como um pássaro que estava preso num laço e aquele laço foi quebrado e ali aquele pássaro foi livre, foi liberto daquele laço, assim da mesma forma, Davi e o povo de Israel, eles se encontravam no laço, sabe? O laço era esses inimigos, esses adversários, só que ele confessa isso, que Deus quebrou aquele laço e ali eles se viram livres, ou seja, eles já não estavam mais aprisionados àquilo que os prendia. E de repente você diz, pastor, eu me encontro preso no laço, o laço dos vícios, sabe? O laço do pecado, de repente, laço de doença, de enfermidade, alguma situação que tem te prendido, ou de repente é na sua vizinhança, no seu serviço, no seu trabalho, não sei aonde, mas alguém se levantou contra você, sendo usado pelo inimigo, e você, de certa forma, ali se vê preso no laço. Mas no nome de Jesus Cristo, da mesma forma que Deus quebrou esse laço, que Davi, ele e o povo de Israel se viram livres desse laço, eu determino em nome de Jesus que o nosso Deus, ele quebra esse laço que está te prendendo, essa situação que está te aprisionando é quebrada em nome de Jesus e você vai se ver livre para a honra, para a glória e louvor de Cristo. Ele disse aqui, e nós nos vimos livres. Então você vai ver, vai contemplar com seus olhos que você está livre desse laço que te prendia, em nome de Jesus. E para a gente finalizar, versículo 8, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Ou seja, o socorro que Davi, que o povo de Israel precisavam, esse socorro estava no nome do Senhor Deus. Então, por esse motivo, Davi invocava a esse Deus, pedindo o socorro, pedindo o auxílio, pedindo a vitória. Agora, lógico, Davi não era só no momento da dor, no momento da agonia, mas em todos os momentos ele invocava o nome do Senhor. Ou seja,
seja dia bom, seja dia ruim, mas Davi estava conversando com Deus. E assim deve ser a nossa vida. Seja dia bom, seja dia ruim, não importa, nós devemos estar realizando as nossas orações, falando com o nosso Pai. Pastor, não estou passando um problema ainda. Venci um problema, venci uma adversidade. O laço já foi quebrado. Não é por isso que você deve deixar de invocar o nome de Deus, ou seja, você não deve deixar de realizar as suas orações. E o próprio Davi, em Salmos, ele diz que em todo momento nós devemos buscar o nosso Deus. Agora, é o seguinte, nos tempos de Davi, no Velho Testamento, e de repente, sim, no início do Novo Testamento, o socorro do povo de Deus estava em nome do Senhor. Mas hoje, o meu socorro, o seu socorro, ele está em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o nome que nos dá acesso a Deus, o nome pelo qual nós devemos clamar ao Senhor, o nome pelo qual nós devemos realizar as nossas petições é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próprio Senhor Jesus, ele diz: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus, quando ele deu autoridade e poder aos seus discípulos, ele disse que eles realizariam orações e os enfermos seriam curados através do nome dele, do nome de Jesus, e que os demônios, os espíritos malignos, eles seriam expulsos, são expulsos através do nome de quem? De Jesus Cristo. Então, o nosso socorro está no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É através desse nome que nós temos que clamar a Deus, pois é o nome que está acima de todos os nomes, o nome que nos garante a vitória. Amém? Vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Pai, querido e amado, entramos na tua presença, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, engrandecemos o teu nome. Tu és lindo, teu trono é sublime, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. Sem o Senhor, sem a tua presença, Pai, nós não somos nada. Nosso socorro está em ti. E é no nome de Jesus que eu lhe peço, acode esse homem, acode esta mulher, esta criatura, Pai, que ora comigo nesse momento, que me acompanha nessa oração. Alcança ela, Pai, em nome de Jesus. Livra esta pessoa do laço que tem prendido ela, dá vitória para ela, faz cair por terra todo o mal que se levantou contra esta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Porque, Pai, se o Senhor não operar, se
o Senhor não estiver do nosso lado, estaremos perdidos. Se o Senhor não agir com teu braço forte, não haverá salvação, não haverá saída, não haverá solução. O Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras, peleja as nossas pelejas, e não há guerra, não há peleja que o Senhor não possa vencer. Meu Deus, não há adversário, não há inimigo, não há empecilho que possa prevalecer diante de ti, diante do teu poder, meu Pai. Então faz cair por terra os adversários, os inimigos do mal que se levantaram contra esta pessoa. De repente, uma doença, uma enfermidade que se levantou contra ela. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja. Abençoa os teus servos. Abençoa essa vida, essa alma, Pai. Que de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua fé, ora comigo nesse momento. E que assim como o salmista e o povo de Israel se viram livres, que assim esta pessoa, ela veja a sua libertação, a tua proteção, teu braço forte se manifestar na vida dela, para a honra, para a glória e louvor de Cristo, porque é o nome do Senhor que vai ser glorificado, Pai. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração. Deixa aí o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz.